Agora sim, 11 horas e 11 minutos em Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo ao Redação Final, fazendo um balanço completo de todas as discussões e as votações durante a sessão de hoje, terça-feira, 9 de julho de 2024, a sessão ordinária de número 59 desse ano. Bom, vamos começar o Redação Final falando então dos projetos que foram aprovados, votados e aprovados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. A gente começa falando do primeiro projeto. Será que a gente já consegue trazer aqui na tela essa primeira informação com relação aos projetos? Projeto de lei de número 190, falamos dele na semana passada, quando passou em segunda discussão, hoje passou em redação final. O autor é o deputado Antônio Vaz, do Republicanos, e que cria no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado a campanha do agasalho de maio a julho. A campanha, você sabe, você que nos acompanha sabe, já acontece há muito tempo, os poderes se unem, a campanha que é encabeçada pelo Poder Executivo, mas a Assembleia Legislativa, Tribunal, o Poder Judiciário também, todos se unem em torno dessa campanha, então que agora passa a fazer parte do nosso calendário oficial de eventos e de maio a julho, porque justamente é o período com os meses mais frios do ano, né? O deputado Antônio Vaz prevê, então, nesse projeto de lei que agora, com a sua redação final aprovada, vai para a sanção do governador Eduardo Riedel, ações de incentivo à doação de agasalhos, parcerias com o poder público, como eu disse, né? E também, como eu falei, período de baixas temperaturas. Projeto de lei número 190, aprovado na ordem do dia desta terça-feira. Vamos para o próximo projeto? Projeto de lei de número 94. Matéria discutida, votada e aprovada. Está em primeira discussão aqui, mas na verdade em segunda discussão, matéria apresentada pelo Poder Executivo, e que a Assembleia autoriza a criação de uma nova agência de uma nova estrutura, na verdade, dentro da administração pública, né? Que é a InvestMS, uma agência de promoção de investimentos. A intenção dessa agência, o próprio nome dela já nos traz isso, né? É ofertar, mostrar tanto para os investidores nacionais quanto para os investidores internacionais, o cenário de investimento de Mato Grosso do Sul para atração de empresas e, consequentemente, geração de emprego e desenvolvimento aqui para o nosso estado. A InvestMS, ela vai ter caráter de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse e finalidade públicos, sob a modalidade de serviço social autônomo. Essas características também são muito próximas do Sistema S, por exemplo, que são financiados, no caso do Sistema S, por impostos recolhidos por meio das indústrias, por exemplo, né? Mas nesse caso o Poder Executivo é quem vai inicialmente também prover o orçamento da InvestMS, mas também que poderá ter outras fontes de recurso. E esses investimentos previstos, que vão ser estimulados a partir da InvestMS, seguem 4 diretrizes, que são as 4 diretrizes que o atual governo do estado prega, né? Investimentos inclusivos, prósperos, verdes e digitais. Matéria aprovada em sua segunda discussão, não passou por emendas ao longo de sua tramitação, vai para a sanção do Poder Executivo. Vamos para o próximo projeto? Projeto de lei de número 184 de 2022, matéria também discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão. O autor é o deputado Neno Hazuki, do PL, e que institui aqui em Mato Grosso do Sul campanha de combate ao preconceito à hanseníase. Essa campanha, na verdade, já existe uma semana de conscientização sobre esse assunto, que acontece em janeiro, né? Então, essa campanha de combate ao preconceito, ela deve acontecer em conjunto com a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à hanseníase e a verminose, como eu falei, que acontece já no mês de janeiro. Uma lei já traz esse evento dentro do nosso calendário oficial de eventos. Então, a próxima tela aqui, falando ainda sobre esse projeto do deputado Neno Hazuki, né? A hanseníase, ela é uma doença que tem tratamento no âmbito do SUS, se diagnosticada precocemente, tem um tratamento muito efetivo já nas primeiras semanas de tratamento, mas é um tratamento que dura durante um ano inteiro, e esse tratamento durante um ano inteiro é muito importante para que esse controle da doença aconteça de fato, né? Esse projeto também, ele traz esse enfrentamento ao preconceito é o tema central, a ideia central aí desse projeto do deputado Neno Hazuki, né? Então, que quer enfrentar o preconceito, reduzir o processo de exclusão social que historicamente ainda existe com as pessoas com hanseníase, e também divulgar informações sobre a doença. Vamos para o próximo item?
Projeto de lei de número 227 de 2022, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão hoje no plenário aqui da Alemes. O autor é o deputado Paulo Corrêa, do PSDB, com coautores também, vários deputados assinaram junto com ele essa proposição e que altera uma lei que já existe aqui em Mato Grosso do Sul com relação à emissão de segunda via gratuita de identificação. Qual que é a lei hoje, né? Ela permite essa segunda via gratuita para idosos, para pessoas idosas ou pessoas carentes vítimas de roubo. Essa é a maneira com que essa lei existe hoje já. Qual que é a mudança proposta pelo deputado Paulo Corrêa e também com a assinatura de outros parlamentares? Que pessoas em situação de rua também tenham direito a essa gratuidade na emissão do documento de identificação. E uma justificativa muito clara. O documento de identificação, um RG, né, como a gente costuma muito chamar de maneira mais simples, é a porta de entrada para a cidadania. É a partir do RG que a pessoa tem acesso aos seus direitos, muitas vezes os mais básicos. Então, vem essa mudança proposta, hoje aprovada em sua primeira discussão, ou seja, a constitucionalidade desse projeto de lei que foi aprovada hoje pelos deputados estaduais. A matéria ainda vai para análise das comissões de mérito, antes de voltar para uma segunda discussão no plenário da Assembleia Legislativa. Bom, além desse projeto, nós também tivemos outro projeto de lei de autoria do deputado Paulo Duarte, do PSB, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão, matéria que na verdade foi apresentada esse ano pelo parlamentar e que altera uma lei que também já existe aqui em Mato Grosso do Sul com relação à justificativa pelos planos de saúde de negativas de procedimentos que tenham sido demandados pelo beneficiário desse plano de saúde. A lei já existe, essa negativa ela precisa ser formalizada a esse beneficiário. Então, quais são as mudanças propostas pelo deputado Paulo Duarte, né? Que nessa justificativa, o protocolo do atendimento, ele esteja incluído nessa justificativa que deve ser entregue, inclui um prazo para isso que não existe na lei atual, ou seja, 24 horas para que o plano de saúde dê essa resposta formal ao seu beneficiário, que pode ser acessado via aplicativo, SMS, ou a intenção é transparência. Se o beneficiário eventualmente não tenha facilidade ou não tenha acesso ao aplicativo ou não consiga ver o SMS, ele pode requerer também que essa resposta seja dada por escrito nesse prazo de 24 horas. O deputado na justificativa relata que tem recebido muitas demandas com relação a beneficiários que tiveram seus procedimentos negados, que não houve justificativa, ou seja, já há um descumprimento da lei atual. Então, o deputado Paulo Duarte inclui inclusive um prazo, né, para que os planos de saúde façam essa resposta. Matéria aprovada em primeira discussão também vai para análise das comissões de mérito. Bom, além desses 5 projetos de lei votados e aprovados hoje pelos deputados estaduais, os parlamentares votaram um requerimento, 19 indicações e 6 moções de congratulação. Esse, então, foi um balanço da sessão plenária do dia de hoje, terça-feira, 9 de julho. 11 horas e 20 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente segue ao vivo aqui com Redação Final para falar de um assunto que já vem repercutindo muito no plenário há algumas semanas, que é, na verdade, a 163 há muitos meses é discutida, mas mais recentemente o reajuste no pedágio, que a CCR alega ser uma reposição inflacionária, mas que na prática, para quem transita na rodovia, é o pedágio mais caro. Hoje, o deputado Júnior Mock, durante o grande expediente, fez uso da tribuna para falar da minuta daquela ação popular que nós já falamos também, em que os deputados iriam à justiça pedir esse reajuste. E para impedir esse reajuste, aliás. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio do Redação Final o deputado Júnior Mock. Deputado, vou pedir para o senhor se aproximar aqui. Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Deputado, bom, então a gente vem acompanhando aqui na Assembleia toda essa movimentação. Havia uma comissão temporária que acompanhou uma audiência pública, era mais específica. Esse ano passou a acompanhar toda a questão da 163. Veio essa novidade do aumento, na prática é um aumento, né, do pedágio. A comissão se reuniu e decidiu pela ação popular. E o senhor falou da minuta dela hoje no grande expediente. Mas a intenção, de maneira geral, é impedir esse reajuste, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Em verdade, a gente vem discutindo já há tempo essa questão da BR-163, da concessão à CCR-MS Via, e esse processo de relicitação ou repactuação, né, permanecendo a CCR ou não, ele está no Tribunal de Contas da União.
né, está em tramitação e o tribunal deve emitir uma decisão. Então, a comissão, quando se reuniu, ela se reuniu justamente porque houve, a meu ver, um fato inusitado que foi o reajuste do pedágio em 3,69%. Ora, como que uma rodovia em que a concessionária não cumpriu o contrato de concessão que deveria, né, ter já concluído a duplicação da rodovia. Nós temos menos de 20% de duplicação concorrida, de duplicação efetivada dos 847 quilômetros da rodovia BR-163 dentro de Mato Grosso do Sul. Então, como é que nós e a população reagem a um reajuste, mesmo que seja uma reposição inflacionária? Então, nós entramos com a ação popular para suspender esse reajuste que já foi concedido e para evitar que qualquer novo reajuste seja aplicado na tarifa do pedágio, enquanto não se decide junto ao TCU esse processo de relicitação ou repactuação. Segundo, nós também entramos com um requerimento, isso já foi a semana passada, nesse requerimento solicitando ao Tribunal de Contas da União que permita à Assembleia Legislativa institucionalmente estar presente ou participando, sendo comunicada de todos os atos a serem tomados nesse processo que tramita no Tribunal de Contas da União, a Assembleia representando a sociedade sul-mato-grossense para acompanhar, né, a questão relacionada ou à repactuação ou à relicitação, que já foi aprovada e a Assembleia também está encaminhando. Então, a nossa intenção hoje foi de apresentar, né, uma síntese dessa ação popular, que vai subscrita nesse primeiro momento pelos 5 integrantes da comissão, mas que nós estaremos colocando até quinta-feira para todos os parlamentares que queiram, como parte, como coautores, assinarem juntos a ação popular e até sexta ou segunda-feira solicitar uma audiência junto à Justiça Federal e levarmos para protocolo a ação popular para apreciação do Judiciário. Deputada, até como o senhor mencionou, né, são discussões no TCU, ou seja, âmbito federal. Inicialmente, a Assembleia Legislativa não tem competência para resolver na prática esse assunto, né? Mas a comissão, ela vem articulando. Então, de maneira geral, a atuação dentro dessa limitação, né, porque é um assunto de temática federal, o caminho dos deputados é esse. É o diálogo também dentro com os outros entes e, nesse caso, né, inevitavelmente, uma ação popular que os deputados estão propondo agora. Isso. Inicialmente, nós criamos a comissão, é uma comissão de acompanhamento de assunto específico, no caso, é a concessão da BR-163, que é um tema federal. A concessão é um ato, né, uma deliberação do Poder Executivo Federal, né? Mas cabe à Assembleia, enquanto representante da sociedade, participar, acompanhar, e nós temos essa previsão legal através da comissão. E a ação popular é uma ação individual. Então, por isso, assinam os parlamentares. Então, todos os parlamentares que queiram, né, e que entendem da importância desse ato, até para que a gente tenha, e a própria concessionária entenda que nós somos demandados todos os dias, né, são acidentes que ocorrem praticamente todos os dias na BR e nós não podemos ficar inertes apenas assistindo a essa situação. Portanto, estamos tomando essa medida como forma de dizer, olha, nós queremos a resolução desse problema. Também solicitando ao TCU a agilização do processo para que a gente possa, enfim, ter, né, uma decisão e uma definição do que é que vai acontecer em relação à BR-163 em Mato Grosso do Sul. Bom, 11 horas e 26 minutos, a gente acaba de conversar com o deputado Júnior Mock aqui no Redação Final. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor e uma excelente semana. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, deputado, mais uma vez. Bom, a gente segue ao vivo com o Redação Final, 11 horas e 27 minutos, para falar de uma proposição apresentada pelo deputado professor Rinaldo Modesto e a ser encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, em que pede, nessa semana em que a regulamentação da reforma tributária está sendo discutida, um olhar especial para as cooperativas. O cooperativismo brasileiro
que desempenha papel fundamental de inclusão social e econômica, acredita na importância de uma reforma tributária justa para o país. A Emenda Constitucional 132 de 2023, construída em conjunto com a sociedade e promulgada pelo Congresso Nacional, selou duas conquistas históricas para o cooperativismo: o reconhecimento do adequado tratamento tributário e o ato cooperativo e a criação de um regime específico de tributação para as cooperativas, viabilizando a sua atuação competitiva. Os deputados federais, deputado Paulo Corrêa, têm hoje a oportunidade histórica de fazer a escolha por um país mais justo e com melhores oportunidades para todos. Para tanto, é imprescindível que o texto do projeto de lei complementar 68 de 2024 respeite a previsão constitucional e a legislação específica do cooperativismo, conforme a Lei 5.764 de 1971, para assegurar a correta regulamentação do ato cooperativo e permitir a continuidade do cooperativismo no país. É fundamental esclarecer que o projeto de lei número 68 de 2024, contrário ao que dispõe a Constituição, impõe limitação da aplicabilidade do regime específico de tributação das cooperativas, excluindo 3 ramos do cooperativismo: consumo, crédito e saúde. Tal limitação desrespeita a previsão constitucional sem ainda guardar qualquer amparo legal. Somados os ramos excluídos, contam com quase 18 milhões de cooperados que seriam deixados de fora do regime específico do cooperativismo. O texto incube ainda em tributação mais gravosa às cooperativas e, dessa forma, inviabiliza o cooperativismo no Brasil. Sendo assim, para evitar distorções, é imperativo que o texto registre de forma clara que o ato cooperativo é sujeito de uma regra de não incidência tributária na cooperativa e que, para a manutenção da neutralidade dessa sociedade, é indispensável a garantia ao crédito das operações anteriores como forma de viabilizar o cooperativismo em todos os seus ramos. Hoje somos 20 milhões e 500 mil cooperados, reunidos em 4.700 cooperativas que vêm, por meio desse expediente, solicitar seu apoio pela correta regulamentação do ato cooperativo do projeto 68 de 2024, para que as cooperativas possam continuar colaborando com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Apenas em Mato Grosso do Sul, colegas deputados, nós temos mais de 600 mil pessoas cooperadas e contribuindo com 14.500 empregos diretos aqui no nosso estado. Portanto, encaminho ao presidente da Câmara Federal, o senhor deputado Arthur Lira, e também cópia para toda a bancada federal do Mato Grosso do Sul, aos 8 deputados federais e aos nossos 3 senadores. Pois é, né? De muito interesse, não só da população, mas dos gestores dos estados e dos municípios, e também da classe produtiva, das empresas, né? Saber como é que vai ficar a regulamentação da reforma tributária, que hoje começa a dar seus últimos passos lá na Câmara Federal antes de ir para o Senado. 11h30, falar agora de um projeto de lei apresentado pelo deputado Lídio Lopes, do Patriota, e que quer proibir aqui em Mato Grosso do Sul o uso da maconha em espaços coletivos públicos ou privados. Que dispõe sobre a proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivos, públicos ou privados no estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 1º. Fica proibido o consumo de maconha em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados no estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 2º. Considera-se ambiente de uso coletivo para os fins desta lei todo local de uso comum de propriedade pública ou privada com acesso ao público em geral ou frequentado por grupos de pessoas, ainda que parcialmente fechado, desde que haja predominância de ventilação natural. Eu trabalho há anos no enfrentamento e na recuperação de dependentes químicos. Eu sei exatamente o que ocorre
com o uso, principalmente da maconha, que é a porta de entrada para aqueles que hoje são dependentes químicos, porque é o entorpecente mais barato, mais fácil acesso, principalmente no Mato Grosso do Sul, que é uma região fronteiriça com o Paraguai, onde existe a facilidade de ter, porque existem grandes plantios no país vizinho. E isso, obviamente, que com o estudo no longo dos anos, é o entorpecente mais agressivo para a vida do ser humano, porque as pessoas usando aos poucos, ela corrói exatamente os neurônicos do ser humano, que não consegue mais recuperar esses neurônios. Então, muito embora parece ser uma coisa boa, não nociva, é o entorpecente mais agressivo que tem. Diferente do crack, diferente daqueles anabolizantes que reagem de imediato, a maconha ela vai trazendo esse transtorno aos poucos e vai consumindo a vida do ser humano. Então, dessa forma, para que a gente não tenha dúvida da decisão do Supremo Tribunal Federal, que achando que estão liberando essas drogas para usarem, aqui no Mato Grosso do Sul, nós queremos vedar tudo isso, senhor presidente. Matéria, como a gente sempre explica, entra inicialmente no período de emenda e é analisada inicialmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se reúne sempre às quartas-feiras, e que você também sempre pode acompanhar ao vivo aqui pelo canal 7.2 às 8 horas da manhã e também no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. 11 horas e 33 minutos, falar agora sobre os aposentados, que desde o começo do ano têm participado muito das sessões plenárias aqui na LEMES, reivindicando várias questões relacionadas à Previdência Estadual. E hoje, durante o pequeno expediente, o deputado Pedro Kemp falou sobre o ritmo das negociações com o governo do Estado e uma possibilidade de isenção para alguns grupos específicos de servidores aposentados. Aqui, conversando com a Comissão dos Aposentados, há uma reivindicação para que o governo chegue a 4 salários mínimos de isenção para aqueles que têm as comorbidades. E é bom a gente lembrar que essas pessoas que são portadoras de doenças graves, elas já não pagam o imposto de renda. Elas são isentas do imposto de renda, E nós queremos estender esse benefício aqui para os aposentados, Que agora, depois de tanto tempo de trabalho, de contribuição para a Previdência, chegam na sua aposentadoria e ainda tem que gastar muito com tratamentos de saúde, remédios, Então é justo, mais do que justo, essa isenção de pelo menos até 4 salários mínimos, para que os aposentados possam viver com mais dignidade, Então eu estou aqui, senhor presidente, fazendo essa colocação, é uma contraproposta que apresenta aqui o grupo, Tenho certeza que o deputado Paulo Duarte está em negociação junto com a comissão, mas eu queria fazer essa colocação, senhor presidente, em respeito a essas pessoas que estão aqui acompanhando a nossa sessão hoje. Bom, o deputado Pedro Kemp citou o deputado Paulo Duarte, que faz parte da comissão temporária que está acompanhando a situação da Previdência Estadual. Além do deputado Paulo Duarte, outros parlamentares também se manifestaram sobre esse assunto na sessão de hoje. Temos um presidente na comissão, com certeza o deputado Paulo Duarte está bem conduzindo esse processo. E eu queria me somar a Vossa Excelência nessa reivindicação que acho justa e necessária, até 4 salários mínimos. Que eu falei a alguns colegas também, que eu já estou marcando uma agenda pessoalmente com o secretário Frederico Fellini, para que a gente possa ter definitivamente esta semana, até porque a gente não pode ficar protelando um tema eternamente, uma definição daquilo que a Assembleia, por proposta do presidente Gerson, negociou ao longo desse período
E o que a gente se compromete aqui, né, eu vou buscar isso do secretário Fred, falei para os deputados e para deputadas, é uma posição oficial do governo, que a gente quer efetivamente, sabe da angústia de todos vocês, né, sei o que é, e a gente precisa ter uma definição. Nós ficamos aguardando que o governo apresente uma proposta em definitivo, né, ou que apresente uma proposta melhor. Na reunião, é importante esclarecer que o movimento não se sentiu, não aceitou a proposta e o discurso do governo. Acho que é importante a gente lembrar isso. E é importante também a gente lembrar que nós estamos discutindo aqui a comorbidade apenas, porque essa foi uma linha de atuação que a gente entendeu que era melhor a gente trabalhar por partes, né? Mas que a luta do movimento é uma luta para que garanta a isenção total de todos os aposentados e aposentadas no estado do Mato Grosso do Sul. Quero manifestar aqui o meu desejo, o meu apoio para que seja isento todos os servidores que tenham comorbidade até pelo menos o teto do INSS. Mesmo porque, anteriormente, a isenção atingia 2 vezes o teto, que seria 15,8 mil reais. Hoje, se for um teto, é 7,8. Então, já está, de certa forma, já é bastante penoso para aqueles que têm comorbidade. E conforme outras atualizações sobre esse assunto chegarem, a gente sempre vai repercutindo aqui na TV Assembleia. 11 horas e 37 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente segue ao vivo aqui com Redação Final para falar de um outro projeto de lei que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Lucas de Lima quer que a fibromialgia, que é uma doença, seja reconhecida como deficiência no âmbito de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, eu estou apresentando uma PL de minha autoria que estabelece que as pessoas portadoras de fibromialgia sejam reconhecidas como pessoas portadoras de deficiência no estado do Mato Grosso do Sul. Anteriormente, em 2023, o deputado Pedro Kemp entrou com esse mesmo projeto de lei de grande importância para a população. Entretanto, já estava em tramitação na Casa também um projeto de lei de autoria do deputado Rinaldo, que versava sobre as diretrizes destinadas ao atendimento de pessoas portadoras de fibromialgia. Sendo que, por fim, o PL do deputado Pedro Kemp foi arquivado. Conversei com ele recentemente e falou: Lucas, pode entrar novamente com esse projeto. E apesar de já termos uma lei sobre as diretrizes destinadas ao atendimento das pessoas com fibromialgia, essas não são equiparadas à pessoa com deficiência ou necessidades especiais. Apesar de essas pessoas necessitarem, sim, de tratamento igualitário, visto a fibromialgia ser uma doença crônica multifatorial, sem cura, que ataca o sistema nervoso central, causando dores intensas e grandes transtornos aos seus portadores. Então é isso, 11 horas e 39 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente vai chegando ao fim da edição de hoje do Redação Final. Lembrando que amanhã, às 7h45 da manhã, tem primeira discussão ao vivo com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax, antecipando os assuntos da sessão plenária e também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja reunião começa às 8 horas da manhã. E você também acompanha ao vivo aqui com a gente. Às 9 horas da manhã, sessão plenária, e logo após a gente volta com o Redação Final. Muito obrigado pela sua audiência. E como eu falei, nós voltamos amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.